Buenas, mundo! Como vocês estão? Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura, abrindo caminhos para mais um oráculo semanal. Vamos olhar para a frequência aí dessa semana de 3 a 9 de junho. A contabilidade do calendário que tá uma coisa louca, é pura vida acontecendo, muita vida acontecendo, com pura vida acontecendo. Buenas, Michele, buenas, Fabi. Tô aqui tentando limpar meus óculos para começar enxergando bem. E aí a gente vai falar sobre o quê? Um pouco mais sobre esse céu em Gêmeos. Mas antes vamos falar de uma dupla. De uma dupla que agora está presente nos oráculos. Já falei dessa dupla nos stories. Agora a gente tem uma mini Panambi e um mini Lion. Não são apenas bonecos criados pela Isa, mas são parte de um próximo projeto da Amarcura. Então vejam que até o mesmo oráculo do baralho cigano a mini Panambi carrega aqui. Então eles vão estar aqui recebendo e mantendo toda essa magia de pura vida acontecendo ao longo dos próximos trabalhos, das próximas criações da Amarcura. E o oráculo semanal é a base de muitas coisas aqui, porque muitas informações transbordam exatamente desse momento, onde eu me conecto com o céu e com o oráculo semanalmente. E cada semana é uma energia diferente, não só por causa do céu. Sabe o que eu estava pensando aqui? Em relação a essas demandas, eu até vou fazer um arrasta pro lado aqui, ó, porque eu vou pegar um negócio que eu esqueci. Arrasta pro lado. Tava pensando aqui que essa semana, barulho de cadeira, hein, pelo amor de Deus. Essa semana eu tô entregando, ontem, aliás, eu entreguei o meu último mapa astral. Agora eu tenho aí uma sequência para entregar revoluções solares. E nesse mapa astral que eu fiz a entrega ontem, rolaram várias sincronicidades, como todas as consultas de mapa ao longo dessa última década. Olha a Isa, quem tá lá? Ó, a Isa que fez a mini Panambi e o mini Lion acabou de entrar. Dá oi para suas criações e para mim. Então, como eu estava contando aqui, esse processo todo com astrologia, ele foi um longo ativador numa década inteira de sincronicidades surreais. Então, essas sincronicidades surreais, elas aconteceram em todas as entregas de mapas astrológicos. E aí, é claro que não foi diferente com o último que eu entreguei ontem. E uma coisa muito legal de todos os atendimentos que eu faço, principalmente quando eles são escritos, gravados, e eles se tornam materiais atemporais, que era o caso dos atendimentos astrológicos e agora são outros oraculares, é que essas informações elas passam a ser atemporais. E a gente está justamente num período de regência geminiana que, aí vocês vão entender. Começou agora, Ana, cheguei, nem comecei a falar do oráculo, ainda tô divagando aqui. Sejam bem-vindas, bom dia, vão chegando, ó. Meu café nem esfriou ainda, pra você ter uma ideia. Então, essas informações atemporais, e por que eu tô falando de como eu entrego esses trabalhos, e que ontem foi o último mapa astrológico. Nossa, hoje eu tô toda... O mapa astrológico que eu entreguei, eu tô falando disso tudo porque essas informações, pra vocês verem como tá o negócio. Na minha mente, eu tô aqui numa velocidade X. Pra dizer, eu tô em outra. Então, eu vou tomar o café para dar uma alinhada aqui. Mas é exatamente esse o ponto de lidar com informações que tendem a se tornar atemporais. Ou seja, elas ficam impressas no ar. E a gente
tá passando agora por esse encontro de Vênus com o Sol. Agora eu já estou fazendo aqui uma introdução ao oráculo da semana. Esse encontro, quando eles ficam ali juntinhos, ele é chamado astrologicamente de Casime, porque eles ficam ali no coraçãozinho, a Vênus fica ali no coração do Sol, então tudo aquilo que fica ali no mesmo grau e fica nessa quentura toda, traz um impacto mais perceptível. Agora, é muito importante a gente entender o seguinte, e que eu acho que foi a grande virada de chave deste último mapa que eu entreguei. Por quê? Não adianta a gente saber aonde estão esses códigos astrológicos no céu, como é que está o céu do momento, quais são os trânsitos. Se a gente não consegue analisar, perceber, mesmo que você não conheça todo o seu mapa, mas se você não consegue analisar e perceber qual é a sua programação, quando o céu está daquele jeito. Porque o que realmente vale e muda não é o que acontece no céu. É como aquilo toca a tua programação interna. E a gente não faz ideia do quão trabalhoso é para essa tecnologia espiritual criar uma engrenagem. Vamos pensar aqui no mapa astral como gráfico dessa engrenagem. Como é trabalhoso programar cada núcleo, cada camada, para que isso gire de forma que a gente evolua e não gaste uma encadernação por besteiras. Então, isso é tão complexo, isso é tão trabalhoso, que a gente precisa o tempo inteiro encontrar meios e recursos para acessar isso de forma mais, não é nem rápida no sentido de tempo, de se apressar para entender, para saber. Não é num sentido de ansiedade, mas para acessar isso de uma forma eficaz, assertiva. Então, essa temporada de Gêmeos, ela nos dá um leque de opções, uma série de ideias, de caminhos, de possibilidades. É um momento onde a configuração astrológica ela tem uma engrenagem ali coletiva, aonde vai facilitar para que essas informações, esses downloads sejam feitos pelas nossas antenas de uma forma mais eficaz. Só que aí a gente precisa de filtro. Raríssimo, raríssimo a gente desenvolver esse filtro com tanta demanda e tanta informação nos dias de hoje. Então, esse filtro é o nosso discernimento. E aí a gente vai entendendo que se você só for lá investigar no seu mapa astrológico, onde você tem Gêmeos no seu mapa, quais são os graus, tem planetas ali, investiga só como é que tá esses Gêmeos. Investiga como é que você tá se comunicando. Investiga que tipo de pensamento anda navegando e andando por aqui. Qual é a música que está tocando na rádio? Quando eu olho para esse encontro de Vênus com Sol, ao mesmo tempo que na minha rádio toca Love is in the Air, porque essa Vênus em Gêmeos ela é desse amor que se respira, desse amor que se apaixona pela inteligência, pelas informações, pelas ideias que se tem um certo meme no meio disso, tem um certo humor, tem uma risada nessa rádio também, tem uma coisa engraçada, divertida no meio disso tudo. Porque a gente fica acessando essas informações por meio da dualidade, por meio das polaridades. A mente inferior capta uma coisa, a mente superior queria dizer outra, e assim a gente vai tentando decodificar todo esse processo. O que seria muito importante a gente entender é que tudo é simbólico. Não só para nós artistas e estudantes das filosofias espiritualistas e ocultistas, onde a gente busca se aprofundar, entender sonho,
entender o símbolo de cada coisa, sincronicidades e todo esse universo, mas de uma forma geral, para que justamente a gente comece a ativar com mais frequência este filtro de discernimento. Porque a tendência é a gente quebrar no meio quando essa polaridade, essa dualidade, ela começa a ficar extrema. Internamente é o mesmo processo. Essa comunicação mercurial da mente inferior. Esse Mercúrio, ele rege Gêmeos, então durante a temporada de Gêmeos é muito importante também a gente localizar onde é que está essa ativação, esse código, esse arquétipo lá no nosso mapa. Mercúrio é importante, a localização de Gêmeos é importante. E por um outro lado, a gente tem Júpiter e Sagitário, que é o eixo complementar, é para onde a gente vai levar essas informações e expandir, que de fato é a nossa antena para a mente superior. Eu já falei desses outros pontos antes, mas hoje veio muito importante assim localizar essa linguagem de programação interna, até para conseguir aproveitar melhor as informações que se recebe da astrologia, dos oráculos, das pessoas que vocês acompanham, para não ficar nessa massificação de nossa, essa semana tá uma loucura para todo mundo. Não tá. Nossa, essa semana o oráculo disse isso e bateu tudo a ver com isso que está acontecendo na minha vida. Por quê? Porque talvez esse Gêmeos esteja tocando esse assunto aqui. E se você consegue organizar e até mesmo antecipar essa informação, você consegue entender que a gente divide em semana, né? Oráculo semanal, a gente divide em semana, mas tem várias linhas do tempo. Pode ser naquele dia, naquela semana, naquele mês. Tem modelos padronizados. Lembra que eu falei que é muito complexo criar essa engrenagem, esse mapa astrológico para que a gente não perca uma encadernação? Como é que a gente trabalha para não perder e não se distrair? Temporalmente. A gente vai dividindo em linhas do tempo durante períodos para a gente ter essa percepção de qual é o padrão, qual é o modelo de programação que fica vigente durante aquela temporada. Agora, esse lance todo dos símbolos, das imagens, do que a nossa mente produz, ela é baseada naquela história que eu comento principalmente no laboratório, e hoje, inclusive, no laboratório Amarcura, a gente tem aula sobre o Portal 3, hoje de noite, sobre verdade, é onde a gente comenta sobre realidade holográfica. Besitos, Isa, assista gravado depois. Realidade holográfica, para a gente entender o que é, a gente precisa de alguns conceitos de física e mecânica quântica. Mas a gente também entendendo estes conceitos, a gente entende os bastidores da espiritualidade. Então vamos imaginar que estamos aqui todos sendo assistidos. E aí cada um vai perceber esses bastidores da espiritualidade de acordo com as suas crenças espirituais. Mas imagina que você foi programada para estar aqui neste planeta para testar as possibilidades deste laboratório. E a gente vai captando algumas informações, alguns símbolos, algumas imagens e fazendo algumas conexões, mas tudo isso é programado. Então, quando eu falo sobre a astrologia ser uma programação, não é ruim, mas quer dizer que a gente precisa entender que existem modelos de comportamento, que existem padrões, que tem informações que são inseridas pela nossa própria alma, tem informações que são inseridas artificialmente, e isso é muito complexo. Mas é para a gente não perder realmente o fio da meada e entender que essas codificações, elas são feitas através da informação. Por isso que eu tô falando tudo isso sobre o oráculo. Essa semana, a gente precisa estar muito mais atenta a essa existência programada de toda
forma que a gente age socialmente, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente lida com os relacionamentos, com as emoções, com os sentimentos, por que que a gente faz o que a gente faz, porque isso impacta a longo prazo. Então, trazer todas essas informações é para que a gente comece a ativar alguns lugares de consciência de, peraí, por que que eu estou fazendo desse jeito? Desde quando eu faço desse jeito? Desde quando eu penso dessa forma? Porque pelo emaranhamento quântico, a gente não age, não faz, não vive, não acontece só pela gente. A gente impacta uma sociedade, a gente impacta a nossa hierarquia espiritual, nós somos impactados também pelas ações dos outros, a gente vive sob as leis herméticas, a gente vive sob as leis de correspondência. Então, o nosso mapa astrológico, ele vai reservar todas essas informações. É uma existência programada, não somente desse indivíduo, dessa alma que vem experienciar essas situações, mas ele vai vir exatamente naquela família, naquela cidade, naquele tempo, porque a vida desse ser está programada também para impactar todo aquele sistema. A Ana falou, parece que a força está nos trazendo para o agora, faz com que estejamos mais atentos. Que bom você perceber assim, porque te digo que não é o que eu tenho visto de forma geral, principalmente com situações que eu tenho recebido em atendimento. Esse lance de a força tá trazendo a gente para agora é a força interna, né? Dependendo do nosso nível de consciência, a gente consegue perceber isso de, opa, peraí, né? Hoje aconteceu um negócio aqui, eu já vou ficar esperta. Hoje eu me peguei pensando nisso aqui, eu já vou... Mas essa força que traz a gente para agora, ela não começou a trazer a gente para agora. Você trabalhou muito esse caminho para agora que o bicho tá pegando? Opa, deixa eu me ligar nisso aqui. Então aí entra essa reprogramação de padrões. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente permite que a nossa hierarquia espiritual, a galera que tá lá nos backstages, a ressonância com o nosso social, os nossos relacionamentos, tudo isso também impacte positivamente a gente, leve a gente para um caminho que seja mais próximo do nosso estado original de alma, que seja mais próximo daquilo que vai fazer com que a gente de fato evolua, vá para frente, não fique retrocedendo e se distraindo. Então, quando a gente leva um empurrão, mesmo que seja um conflito, um acidente, um desafio, se a gente já está nessa pegada, digamos assim, a força traz a gente para agora. A força traz mais atenção. O que acontece no externo vem para contribuir, para somar. Então, essa é uma tecnologia muito importante, porque você está trazendo aqui, Ana, a sua percepção, o teu pensamento, o que você está entendendo. Porque a única realidade que a gente tem no final das contas é essa. Aí vem o oráculo semanal e a sementinha para a vida. A única realidade que a gente tem é a nossa mente. A gente só pode contar com esse software. Eu posso olhar a mesma coisa junto de outra pessoa e a gente está vendo coisas diferentes. Eu posso comunicar a mesma coisa para pessoas diferentes e elas entenderem de diferentes formas. Então, esse tráfego de informações na nossa rede neural é que precisa ser conhecido. Então, quanto mais a gente se conhece, menos a gente fica dependente de alguém dizer, seja a ciência ou sejam as pseudociências, que é o meu lugar, menos a gente fica dependente de alguém dizer como é que esse trajeto funciona, como é que a sua cabeça funciona, como é que você deve operar, porque quem faz essa ligação com o campo energético das coisas, que eu acho que é o que você está falando de força aí, né, Ana?
Quem faz essa conexão com o campo energético das coisas? Somos nós. E aí você vai aumentando o nível de filtro de discernimento. Fala, ah, tá, isso aqui vai ficando, você vai ganhando clareza. As coisas na vida, elas são muito apresentadas, elas são apresentadas de forma geral pra gente, de forma linear, de forma cartesiana, aonde a gente vai se adaptando a esses modelos cartesianos. Olha, a vida funciona assim, você tem esse caminho para trilhar. Ah, você escolheu se relacionar, então o relacionamento ideal é assim. Ah, você escolheu esse trabalho, então para você trabalhar com isso você deve agir assim. Tudo tem possibilidades cartesianas, lineares, comprovadas cientificamente, para que a gente vá fazendo essa adaptação e perdendo esse contato com o que realmente está acontecendo. Porque quanto mais a gente vai diminuindo o nosso contato com a nossa própria mente, tendo autonomia com o que a gente pensa, com o que a gente percebe, com o que a gente comunica, com o que a gente expressa, mais essa realidade holográfica ela vai se inserindo e a gente vai comprando e consumindo ideias que não são nossas. Vai perdendo esse filtro, vai se programando, vai se deixando impactar, tudo por esse emaranhamento. Então, assim, a gente está muito num estágio de morde e assopra coletivamente. Acontecem tragédias, fica todo mundo lá no fundo, perde completamente essa percepção do que está acontecendo de fato, perde completamente o filtro, perde o contato com a própria tecnologia, com a própria sabedoria, com a própria luminosidade. Mas daqui a pouco isso se acalma e aí volta todo mundo para o estado de normose. Ah, vamos voltar para as nossas caixinhas, para as nossas gavetinhas. Aí volta todo mundo a fazer. Sabe quando acontece um acidente na rua, né? Aí fica todo mundo assim, ah, meu Deus, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer, todo mundo quer, fica enlouquecido, fica vivendo aquele momento ali. Depois que a coisa sai de cena, não é se resolve. Sai de cena, sai da frente dos olhos, cada um vai para o seu trabalho, cada um continua o seu caminho, o dia continua igual. Estado de normose tem muito a ver com isso. A realidade holográfica tem muito a ver com isso. Aquilo que os teus olhos estão captando pela projeção da luz dessa realidade holográfica te impacta e faz com que todo o seu sistema responda de uma determinada forma. Aquilo que a tua mente começa a pensar te impacta e faz com que você responda daquela forma. Mas quem disse que isso é verdade? Então a gente está passando e vai passar cada vez mais por esse tipo de teste. Uma hora tá lá embaixo, outra hora tá lá em cima e outra hora tá nesse estágio quase, não é neutro, é amortecido, de alguma forma ali robotizado. E a frequência é que determina como as coisas vão acontecer. Então, quando coletivamente a informação, seja a mídia, sejam as próprias pessoas que estão num desses estágios, começa a bombardear de informação, começa a programar para que o nosso sistema, os nossos hormônios, as nossas glândulas, as nossas células respondam àquele tipo de informação, a frequência cai lá embaixo. Aí fica muito mais fácil de manipular. E o inverso também. Ah, vamos distrair, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, não liga para isso não. Fica mais fácil de manipular. Ah, vamos deixar todo mundo amortecido, trabalhando, acreditando que está seguindo o seu caminho, fica mais fácil de manipular. Qual é o lugar que a gente fica menos suscetível e menos vulnerável a esse tipo de manipulação, a esse tipo de desvitalização, a esse tipo de perda de contato consigo mesmo? É quando a gente entende que a única realidade é a nossa mente, sim. Que a gente tem muito trabalho para se entender.
para acompanhar o que pensa, para administrar esse fluxo de informações. Por isso que é muito importante durante essa temporada geminiana a gente entender quais são os níveis, quais são as camadas de informação que estão sendo pedidas para trabalhar, porque senão acontece uma coisa doida. Eu percebi esses dias assim, aí vocês me contam se faz sentido para vocês aí. Vem uma ideia boa. Daí ela encontra outra boa ideia. Daí elas começam a andar juntas. Daí vem uma outra ideia, não tinha nada a ver com isso aqui, ó. Mas ela vem, ela parece ótima também, mas ela não... Aí aquelas ideias boas, elas já começam a andar com umas ideias ruins. E ali você vai enfileirando mais um monte de ideia ruim, mas aí você fica cheio de ideia e você não vai fazer nada com aquilo. Aí parece que você tá fazendo alguma coisa, que você tá cheio de ideia. E essas ideias, elas vão se encadeando. Quando eu sentei aqui do lado deles, tava aqui numa prosa para fazer oráculo, aí me veio uma imagem de um cadeado, e aí eu lembrei disso. O que são ideias nessa temporada, onde a velocidade da mente, ela começa a dar esses pinotes? O que são ideias que vão se encadeando? São ideias que vão nos aprisionando, acorrentando emocionalmente. Ai, ainda bem que a gente consegue perceber quando elas estão acontecendo, né? Principalmente quando a gente tem amigas, quando a gente está em processo terapêutico, quando a gente está se relacionando, quando a gente tem espelhos, quando a gente tem esse movimento no entorno para nos trazer também uma escuta. Lembra que a gente falou do oráculo passado? A importância de escutar, a importância de ser escutado. Quando a gente tem esse movimento, fica mais fácil de perceber onde a gente está se acorrentando emocionalmente. Mas e quando a gente não tem? E quando a gente não tem essa percepção, o que acontece? Quando a paranoia ela começa por causa de uma boa ideia, que foi se juntando a outras que nem eram tão boas assim, e de repente ela fica sufocada e aquela paranoia ela começa a fazer um redemoinho ali, ó. E aí ela fica instalada em algum ponto, mas você não percebeu, então ela vai tomando espaço, e aí você acha que tudo aquilo que você tá pensando, que era só uma ideia, e virou uma grande paranoia, virou uma grande neurose, é a realidade. É isso que tá acontecendo, sabia? Aí você vai agindo para comprovar que aquela paranoia, ela é real. Você vai agindo para, de forma neurótica, encontrar um meio de afirmar que aquilo é verdade. Mas isso não tem nada a ver com a verdade. E uma das coisas que a gente fala sobre a verdade nesse portal 3 de Gêmeos ali no Laboratório Amarcura é que a verdade, ela deixa a gente muito em paz. Na verdade, não tem nada a ver com ter que sofrer para defender uma verdade. Isso pode ter a ver com várias outras camadas de programação do nosso desenvolvimento, que faz parte do nosso software, que faz parte do nosso vírus interno também, mas não tem nada a ver com a verdade. Então, Dani conseguiu entrar, gente, consegui entrar ao vivo, laroiê, Dani! Então, quando a gente fala de passar por ajustamentos coletivos, um ajustamento coletivo, se for resumir todo esse céu geminiano do momento, todas as configurações que a gente está passando aqui, isso vai trazer de fato para a gente essa ideia. Principalmente você tá aqui uma outra imagem, um outro símbolo que faz com que a gente tenha que olhar para esse desencadeamento, para não ficar como essa imagem do cadeado fechado. Vai vir um ponto aqui na minha cabeça agora, vou ficar cantando. Esqueci o ponto de Exu do cadeado de madeira. Então, é o Sol em quadratura, em tensão com Saturno. Saturno vai falar sobre restrição. E esse Sol, ele vai se apoderar de alguma forma disso. Ele vai movimentar isso junto a Saturno, mas provocando esses acorrentamentos emocionais. O ponto de Tata Caveira,
Fernanda, esse que veio do cadeado de madeira, esse mesmo, né? Portão de ferro, cadeado. Aí, só as macumbeiras me ajudando a puxar o ponto. Portão de ferro, cadeado de madeira. É isso mesmo, gente. Então, é esse que tá aqui, ó. Para falar de Sol em quadratura com Saturno, a gente já puxa um ponto de Tata Caveira. Para falar, ó, você quer se blindar? Para de se restringir, de se acorrentar emocionalmente. Para de paranoia, para de ser louca. E aí, volta nesse ponto. Se a gente está passando por um ajustamento coletivo, ou seja, de tempos previstos para aprendizados globais, coletivos, de grupos, de núcleos, isso é para desintoxicar a gente. Isso acontece a eras e eras e eras astrológicas. São os trânsitos. Mas como isso vai impactar depende do que a gente enxerga como verdade, da nossa percepção da gente mesmo, da nossa programação e de como a gente foi se reprogramando, como a gente vai se blindando, como a gente vai aprendendo a se proteger das nossas próprias paranoias, das nossas próprias neuroses, das nossas próprias craziness, loucuras. Quanto mais a gente trai a si mesmo, mais a gente fica acorrentado emocionalmente a situações externas, mais a gente é impactada pelo que as pessoas pensam, dizem, acham, comentam. Como que a gente pretende ser verdadeira, ser verdadeiro consigo? Se mente e trai para si mesmo. E essa mentira, vou dar um exemplo aqui, e vocês fiquem à vontade para concordar, para discordar, para discutir, para além de escrever e comentar pontos comigo, de macumba, dizer, eu não acho isso não, acho que você tá viajando, ou eu acho que vai por aí. Porque o exemplo é o seguinte, essa história de como é que a gente pretende ser verdadeiro, ser verdadeira, se a gente mente pra gente mesmo. Exemplo é, ideologicamente, a pessoa defende uma pauta. Politicamente, a pessoa defende um personagem. Politicamente também, ideologicamente, ela defende um determinado modo de se relacionar afetivamente. E defende, e fala, e está presente no coletivo com todo esse discurso. E está ali levantando bandeira. E criou esse personagem para se apresentar socialmente. É assim que eu acredito, é assim que eu funciono. Pois bem, e o nível de paranoia, de neurose, de autotraição que está por trás disso? Qual é o preço? Como é que vai individualmente desprogramar e se desenvolver nesse software pessoal, na sua própria configuração, nas suas engrenagens, se resolveu pegar 5% daquilo para se defender de um outro sofrimento, né? Exemplo, não é nem para fazer polêmica não, porque é só para dar exemplo mesmo. Pessoas que escolhem a poligamia porque foram invalidadas, foram traídas, sofreram muito em relacionamentos monogâmicos. Muitos, várias histórias. Então, eu começo a defender que a única verdade e forma de se relacionar é esta porque eu não administrei o corpo emocional, as minhas correntes emocionais. Não que você não possa mudar e que você não possa experimentar de outras formas. O buraco é mais embaixo. É o que se defende se traindo. Agora, quando a gente faz escolhas que geram essa mudança, esse deslocamento, e a gente olha ideologicamente, politicamente, socialmente, emocionalmente, afetivamente para as coisas, porque aquilo amplia a nossa verdade, porque aquilo cresce a nossa percepção, porque aquilo faz a gente se questionar, aí é outro assunto.
Mas a questão aqui é esses mecanismos de acionamento, principalmente com o céu do momento, que ativam durante um determinado tempo códigos que vão forçar a gente a se desenvolver. Só que se a gente estiver vivendo na mentira, mentindo para si mesmo, quando esses códigos são forçados para a gente se desenvolver, lá no nosso mapa, se você tá vivendo na holografia da mentira, o que você vai fazer? Mentir que você tá bem, assim. Mentir que não, tá ótimo. Mentir que não, imagina. Neurose nenhuma. Mentir para si mesmo. Então, mesmo que chegue um contexto para evoluirmos, se a gente estiver no paradigma da mentira, entende? Aquilo ali não vai te afetar, não vai interferir no seu livre-arbítrio. Por isso que a mente é a única tecnologia que existe. Pode acontecer de tudo. Né? A gente tem outros exemplos mais amplos, pessoas que não querem ser salvas num resgate porque estão apegadas àquilo ali que tem. Pessoas que não querem sair de uma situação ruim porque elas têm uma dependência emocional com aquilo. Pessoas que acreditam que aquilo que elas estão vivendo de pior é o melhor para elas. Porque elas têm justificativas infinitas mentais. Porque a mente, a tecnologia delas, para elas, para nós, é a mais avançada possível. Você consegue pensar além daquilo que você pensa? Você consegue criar um raciocínio além daquele que você consegue? Não, você só consegue fazer isso se você exercitar diariamente, criar recursos e alimentar a sua energia, a sua vitalidade, a sua mente com coisas que de fato façam com que essas qualidades da alma comecem a ter espaços para ativar a sua rede neural. Aí a gente vai ficando mais esperta com a vida, mais inteligente. E aí nós começamos a ser agentes indutores, começamos a induzir mudanças também. Aí você começa a impactar positivamente a vida dos outros, aí você começa a ver que aonde você chega, onde você tá, as pessoas começam a perceber as coisas diferentes. Opa, tem uma coisa diferente aqui. Começam a... que você chega e você começa a alterar a realidade. Tua própria energia vai fazendo isso. Agora, qual é o mais difícil de tudo isso? Saber quem você é. O que você está fazendo aí, nessa experiência toda? Porque o grande ponto é, isso vai ser ali do oráculo. Saber o que você quer, como você quer, onde você quer e quem é você para querer tudo isso. A única forma de validar essa tecnologia mental e não se prender com as ilusões, com as pessoas, é isso. Travei aqui, sumi, ainda tô aqui? Me contem se travou para vocês ou se eu voltei, porque fica aparecendo os negócios na tela. Olá! Voltei, travei, mas voltei, né? Então, obrigada. Então, a gente vai pro... Tô aqui, voltei, tô aqui. A gente vai olhar para esse oráculo com uma carta que é novidade. Travou para você, travou rápido, foi só um susto. É só uma mensagem que chegou. Voltou também, voltou todo mundo de volta. Vocês estão aí comigo, então, pra gente abrir esse oráculo. Olha essa carta, que novidade. Orientação interior. Olha esse desenho, que diferenciado das outras, né? Então, aqui, olha só, todas as informações do externo vêm para o núcleo interno. E é isso, é uma frequência. Olha, reparem bem que essa frequência é o que a gente abre quando a gente começa a falar sobre isso. Orientação interior é o nome dessa carta. Sente muitas ondas aí, Ana? Esses Merkabas de ativação dessas cartas são para isso mesmo. A autoconfiança é como uma varinha de rabdomancia capaz de orientar você
em cada momento da vida. A sua testemunha interior sabe qual é o seu destino e como você pode substituir hábitos inúteis pela capacidade pura. Simplesmente observe os seus dramas sem se identificar com eles. Oriente-se para a luz-amor presente dentro de você e reflita sobre o que é ser humano. Sinta a energia se avolumando interiormente à medida que você se desliga de condicionamentos, relacionamentos controladores e tarefas que lhe representam um fardo. Você tem algo a oferecer à humanidade, como uma semente que germinará em ação harmoniosa, quando aprender a sempre seguir a sua orientação interior. Às vezes você precisa tomar decisões acerca do melhor caminho a seguir. Não force nada. Deixa que a decisão amadureça naturalmente dentro de você. Confie na verdade, na orientação e no discernimento do seu guia interior. Use o discernimento e encontre a direção. Visualize e sinta a sua orientação interior como a consciência que age através de você e por trás de todas as aparências. A orientação interior diz: transforme o julgamento reativo e a culpa em discernimento e na capacidade de se abrir para a orientação mais profunda. Vou até ler de novo isso aqui. Transforme o julgamento reativo. Agora você pensa aí, onde é que tem um julgamento reativo? E a culpa? Onde é que está a culpa? Em discernimento. Não tem discernimento quando tem julgamento e culpa. A gente não consegue discernir a realidade, discernir o que é a nossa voz e o que é a voz de fora, quando tem julgamento e culpa. Transformar na capacidade de se abrir para a orientação mais profunda. E a afirmação que essa carta traz é: eu estou recebendo orientação do meu eu superior a todo instante. Se não é um resumo de tudo que a gente falou, né? O que é esse eu superior? É essa tecnologia que sabe que a mente, ela precisa discernir entre o que é holografia e o que não é. É essa mente que sabe, essa mente superior que sabe que verdade, ela vem como uma orientação. E receber essa orientação a todo instante é completamente possível. É só ver que quanto mais a gente está abertas e receptivas, mais os dias parecem mágicos, cheios de sincronicidade. A gente começa a observar as conexões, e observar conexões e sincronicidades é muito diferente da gente ficar nesse encadeamento, né? De nossa, aconteceu isso, então acho que aquilo, e aquela coisa frenética de você tentar juntar informações que não tem nada a ver uma coisa com a outra e começar a ficar doida querendo juntar um negócio com o outro, que não vão dar em nada, que só vão juntar a sua cabeça e se distrair. É bem diferente da orientação interior e daquilo que a gente tem para receber a todo momento. Potência pura, uau, uau, uau. E aí, essa orientação interior, ela também resume esses mecanismos de acionamento da força geminiana. É a gente trabalhar esse campo emocional que se enreda, que acaba por frequência entrando em ressonância com coisas que não estão contribuindo para de fato um caminho se abrir. E orientar-se interiormente é abrir caminhos dentro para manifestar coisas fora. Então, tipo, calma, amadurece isso aí dentro, segura a onda, pergunta para você, pergunta para você. Eu volta e meia vejo isso acontecendo, né? A pessoa que abriu oráculos um mês inteiro, cada mês com uma taróloga diferente, aí ela chega para fazer um atendimento comigo, para ver se eu confirmo também ou falo uma coisa diferente. Você já sabe a resposta. Essa é a questão. Bem, vou fazer meu trabalho, mas a questão é que você já sabe a resposta desde o início.
E isso é uma coisa bem da natureza de quando a gente entra nessa instabilidade emocional da paranoia, que você vai querendo negar essa orientação interior, a mente superior tá lá na maior calma, te entregando o download completo. 100% da barrinha cheia. Você fala, não é isso, não pode ser, deve ter outra coisa. Não, porque ele me deu sinais. Não, porque ela disse. Não, porque no trabalho... Aí você vai tentando captar umas coisas ali de um cenário nada a ver para dizer para você mesmo que você tá errado. Então aí você vai chegar para fazer um oráculo comigo e eu vou falar, você já sabe a resposta, mas a gente vai desdobrar essas cartinhas aqui para organizar. Aí a pessoa fica, eu já imaginava, realmente, agora me deu mais clareza, só para... O trabalho do oráculo, o trabalho dos recursos, das ferramentas que a gente tem à disposição é para devolver o que a gente já sabe, o que a gente já tem, o que a nossa alma já traz como programação natural. E também para reforçar os puxões e os empurrões que a nossa hierarquia está tentando dar. Pô, não tá me ouvindo por sonho, não tá me ouvindo quando eu boto as placas, não tá me ouvindo quando eu falo no ouvido. Bota lá a melhor amiga para falar, bota o oráculo para falar. Ah, aqui eu escuto. Mas a orientação não é minha, a orientação não é da pessoa, a orientação não é do oráculo, a orientação é interna. Então, o que a gente deixa para trás sabendo disso é, na mochila a gente deixa uma criança. Ai, coitada da criança, vai deixar a criança para trás. Imagina vocês tirando essa mochilinha agora e tirando uma criancinha. Como é que é essa criancinha que vocês estão tirando? Porque essa criancinha, ela tá pesando aí. O que isso simboliza? O que isso significa para essa semana dentro de tudo isso que a gente está falando? Acabou a infantilidade. Acabou o mimimi. Acabou a imaturidade. Exatamente, Michelle, infantilidade. A gente sabe onde é que estão as nossas infantilidades, né? Às vezes está numa irresponsabilidade, às vezes está numa infantilidade com que você está levando um determinado assunto para onde você não deveria, que ali não é brincadeira, ali é coisa séria. Às vezes está numa ingenuidade que a gente acaba se desprotegendo. Tá num lugar, tá com pessoas que você devia estar tomando mais cuidado e você tá ali toda... Tchá, 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 tchá. E opa, ali não é lugar de você falar algumas coisas, não é lugar de você levar alguns assuntos. Se preserve, cuide das suas fragilidades. Eu acho que eu devo ter ouvido numa palestra da Brené Brown, não me lembro agora se foi, mas me veio aqui essa imagem, ela contando que ela não falava das vulnerabilidades dela sem ela ter finalizado aquele tema de sofrimento para ela. Não vai falar de uma coisa caótica que ela estava vivendo, ela conta coisas caóticas que ela já viveu, que já foram superadas. Porque quando você encerra um assunto vulnerável para você, você está protegida diante daquele assunto, está resolvido. Podem falar o que quiser, aquilo está resolvido. Agora, quando você começa a expor as suas vulnerabilidades, expor as suas questões, expor as suas fragilidades, você não está cuidando exatamente daquilo. Estou falando de exposição, não de compartilhar. Tem um discernimento para entender também, né? Esse lugar de você deixar para qualquer um pisar, falar, ver, comentar e dizer, julgar, não, eu cuido disso aqui, não preciso de ninguém falando, não. Deixa que eu cuido, deixa que eu resolvo aqui, deixa que eu vou buscar minhas ferramentas, minhas terapias, meus recursos, mas não também a ponto de ser aquela criança, porque infantilidade também tem a ver com uma outra coisa, isso aqui é um insight que vem agora, ó, fresquinho. Insensível. Insensibilidade também é infantilidade, gente. Vocês já pararam para pensar isso? Dani tá falando se tornar o adulto consciente. Michelle falou a bandeira que favorece mais o caos do que a ordem.
É por aí esse assunto, né? Então, a insensibilidade, ela também promove a inconsequência. Então, muitas vezes a nossa infantilidade está em achar que a gente não sente nada, que a gente não se importa, que é indiferente, que eu não ligo. Ela acaba sendo uma irresponsabilidade, uma inconsequência. Como assim? Não, eu não preciso falar o que eu penso, eu não preciso dizer nada, eu vou todo deixar, porque adultos... Não é exatamente... A frase que me veio foi, adultos se posicionam. Mas aí não é esse posicionamento de defender a bandeira que favorece o caos aí. É se posicionar em relação a estabelecer limites, ao que funciona, o que não funciona para você, ao lugar que você tá, ao papel que você ocupa, o que você precisa fazer. E olha que interessante, quando a gente deixa essa infantilidade, essa imaturidade, essa falta de responsabilidade, e aí cada um olha para que assunto, geralmente onde Gêmeos está tocando lá no mapa astral, para que assunto isso pega agora. É o jeito de falar, é o jeito de pensar, é o jeito de se relacionar. Isso está acontecendo dentro da família, na relação afetiva, no trabalho. Onde é que essa infantilidade está vindo porque você não está cuidando das suas vulnerabilidades e está querendo expor ou abrir ou colocar de qualquer jeito em qualquer lugar. Ou está sendo esse insensível, inconsequente, sem perceber que isso também é uma imaturidade. Porque aí a gente abre caminhos para a árvore. Agora, de novo, vou perguntar para vocês. E aí, né? Se a gente deixa essa criança para trás e vai abrir caminhos e tá ali caminhando com uma baita árvore na nossa frente, o que que a vida tá pedindo da gente e o que que a gente se encaminha para ancorar nesses dias com uma árvore muito bem enraizada? Botar o pé no chão. Então lembra que a gente começou falando sobre encadeamento de ideias e conexões, não vamos fazer, vamos resolver, isso aqui é super legal, isso aqui já não é tão legal, já tô ficando paranoico, já tô ficando doido, já não tô dormindo, já... E a árvore ali parada, ó. Então o cuidado é pra gente estabilizar agora. Porque lembra o que eu falei sobre o sistema colocar esses altos e baixos? Logo vem uma situação pra gente sofrer. Logo vem uma situação pra gente questionar a vida. Logo vem uma outra situação pra gente replanejar muitas coisas. Não tô fazendo cena aqui, não sei o que é, mas eu tô dizendo que esse é o natural que aconteça. Logo vem uma situação caótica que vai desestruturar. Agora, se você tiver impávida como uma árvore, vamos resolver isso com o pé no chão? Vamos cuidar para estabilizar? Porque a longo prazo essa estabilidade vai fazer toda a diferença. Se vem uma situação desafiadora e te pega desencadeando 1000 ideias, paranoica, louca, se batendo, você vai embora junto. Você vira desafio junto. Você começa a levar desafio para onde você vai. Agora, se vem uma situação desafiadora e essa situação desafiadora te encontra bem enraizada, bem centrado, com o pé no chão, com o seu ambiente protegido, com as suas questões aqui, ó, atrás, não nas costas, nem na nuca, mas aqui, ó, tô como guarnecendo. Tô guardando, as minhas situações estão aqui, deixa comigo. Deixa que eu cuido aqui, que isso aqui é meu. E aí vem aquele vendaval e você tá ali como uma árvore frondosa. Beleza, tô aqui, tô estruturada, ou estou me estruturando. Eu tenho aqui algumas ideias dessas que não são infantis, irresponsáveis, inconsequentes, frágeis, que são boas, e eu vou me planejar com base nelas. Então,
nesse sentido, a árvore vai trazer a base para que haja a curto, médio, longo prazo, para quando você desenhar, o tal do retorno fértil, não é isso? E como é que a gente consegue retorno fértil quando a gente vai abrir caminhos? Já contei essa história, eu devo estar até contando demais essa história. Mas um ano atrás, no dia mais frio e chuvoso de junho de 2023, eu comecei a fazer academia. Falei, eu vou hoje, porque se eu for hoje, meus filhos estavam gripados, tive que ir lá correndo para fazer inscrição e para puxar um treino. Se eu for hoje, que é o dia que meus filhos estão gripados, tá chovendo, tá frio para um caralho, o que vai acontecer? Eu vou conseguir fazer todas as vezes, vou vir todos os dias, nada me impedirá. E, pois é, tiveram alguns percalços e percursos, mas eu estou há um ano fazendo algo que eu me determinei a fazer num dia que eu não tinha nenhuma condição, nenhuma motivação, nenhuma vontade de fazer aquilo. E aí agora, a bonita aqui resolveu que vai correr também. Final do mês estou lá correndo na rua. O que foi isso? Eu fiz uma base e eu quero retorno. Quero retorno desse corpo. Eu quero retorno da minha saúde. Eu quero ver progresso. Então a árvore, ela tem a ver com esse lugar de estabilidade. Em algum momento da sua linha do tempo, você fez uma escolha e essa escolha progrediu positivamente ou não. Em algum momento da sua linha do tempo, alguma questão de saúde te apontou para onde você estava indo. Você fez alguma coisa com isso ou não? Você estabilizou isso? Você cuidou para que a longo prazo você tivesse resultados e retornos abundantes e positivos? Ou não? E outra coisa que também me vem aqui, agora, da árvore, é relacionamentos afetivos, amizades e parcerias. Para quem tá com esse tema. Fica de boa, sabe? Vai cuidar do que é teu, vai fazer seus exercícios, vai fazer suas práticas, vai estudar, vai organizar teu tempo e deixa que quem tem que se aproximar de você se aproxima. Deixa que quem tem que chegar, chega. E você precisa ser encontrada bem enraizada, cuidando de você. Ficar louca se batendo, infantilizando todos os processos que tem tudo para ser processos muito mais maduros. Então, essa árvore, ela também, além de trazer esse simbolismo de ser encontrada por ressonância, deixar que as pessoas cheguem até a sua sombra e que você ofereça o teu melhor, que você crie ambientes favoráveis simplesmente por estar presente, bem pé no chão. Ela também vai falar e trazer o simbolismo da árvore genealógica. Então, num lugar mais profundo, olhando para os padrões genéticos, inclusive uma das camadas que a gente consegue olhar no mapa astrológico é essa camada genética, né? Do DNA, do código genético, do filtro que facilita determinados níveis de expressão, seja a gente vindo pela forma física feminina ou masculina, aquilo ali vai facilitar algum nível de expressão. Então, quando a gente olha para os padrões genéticos que facilitam algum nível de expressão, pesca aí alguma árvore dentro da sua árvore genealógica, alguém que se estabilizou, pôs o pé no chão e fez acontecer. Pode ser uma boa referência. Porque a gente volta para aquela pergunta lá inicialmente. O que você quer, como você quer e aonde você quer? Para não cair na ilusão. Para manter o pé no chão, você tem que estar com esse tripé sustentado. Ah, mas eu não sei quem eu sou. Tá, primeiro, o que você quer? Ah, eu não sei se eu fico ou se eu vou. Tá, mas como você quer fazer isso? Ah, mas eu não sei para onde eu vou se eu fizer tudo isso. Mas para onde você quer ir?
E aí você vai vendo as justificativas mentais, o quanto essa mente é realmente uma tecnologia absurdamente incrível. E aí vamos pro conselho. Vamos pro conselho de baralho de Maria Padilha, abrindo agora. Não os deixei ancorados antes. Bueno, fazendo sentido aí, o que vocês me dizem enquanto eu embaralho? Quem tá aí? O que vocês me dizem disso tudo? Estão anotando? Que a única realidade é a mente? E a gente tem que anotar, porque senão a gente esquece. Vou tirar 3 cartinhas. Tapão na cara, Dani. Home tá aí, fazendo total sentido. Paola adorou a analogia da árvore. Que coisa boa, gente. Olha só. Baralho de Maria Padilha. Boas notícias. Morte ou alguém que foi embora. Amigo fiel aliado. Isso aqui é basicamente o seguinte. Boas notícias. Aquele problema que você tinha, aquela pessoa que te incomodava, já tá de saída. Isso te dá espaço para criar relacionamentos, para estar perto de pessoas que realmente valem a pena. Então, quem é esse amigo fiel? Pode estar encarnado, pode ser o teu guia, pode ser a presença de alguém espiritualmente. Mas a questão é que a boa notícia é quando você tira de cena uma coisa que estava encostada, quando você entende que tem um ciclo que já acabou, quando você se afasta de alguém que está ali te perturbando as ideias, quando você libera espaço da paranoia, essa parceria ela vem e cola bonito. E esse simbolismo do cachorro, ele dá aquele quentinho no coração mesmo, né? Porque é sinal de que tem espaço para coisas boas estarem junto, para pessoas boas estarem juntas, e que essa lealdade ela é mais um sinal, mais uma confirmação de que a sua orientação interior é que vale muito. E que se chegar alguém, quando você está orientado interiormente, para colar com você, para somar com você, seja afetivamente, seja socialmente, seja profissionalmente, é uma boa notícia, né? É um bom sinal. Carol disse: fazer síntese e dar orientação nesses tempos geminianos é coisa de alma poderosa. Gratidão, querida. Oh, que alegria! Graças, amor. E que bom que você tá aqui sempre me trazendo ótimos feedbacks. Paola terminou um namoro perturbador ontem. Axezão, que venha agora as aberturas de caminho. Agora se firma na árvore, né? E firma nas boas notícias que virão. E a gente vai complementar, então, finalizando com orientação das cartas do Tranca-Rua das Almas. Laroie. Conselho. Conselho é fazer macumba, né? Depressão, mediunidade, traições e desejos, mudança e inconstância. Conselho é fazer macumba, eu falo brincando, porque nem todo mundo aqui é macumbeiro. Mas o conselho é ritualizar e realmente se aprumar, porque o bicho vai pegar. Então, o que é se aprumar e ritualizar? Sabe, aquele banho que você faz, aquela vela que você acende,
aquela caminhada que você dá, aquele momento que você fica sozinho, sozinha, e que você já não tem feito mais tanto isso e acaba se traindo porque pula essas fases, porque acaba fazendo outras coisas e fica ali se enganando de que não tem tempo, ou tá cansada. Se apruma, vai fazer o que tem que ser feito e alimentar esse lugar espiritual, que é esse lugar de orientação interior. Sim, esse lugar de você com você mesmo. A equipe por trás, os guias por trás, os espíritos por trás estão ali só se você estiver com você mesmo. E se você não cria esses momentos, a hora que a mudança vier, a hora que essa inconstância vier, o barquinho vira com tudo. As coisas vão mudar de novo. A gente tá aí num tempo de ajustes mentais, de fluxos mentais, para ser ajustado. Porque a hora que a informação ela é processada, é porque ela precisa ser usada para uma próxima ação. Então, não se preocupem, as coisas vão continuar mudando loucamente. A gente só precisa mesmo se orientar internamente e se firmar. Fiquem firmes e avante. Graças por estarem aqui comigo, mais um oráculo semanal. Nos encontramos semana que vem, fazer um oráculo semanal no Dia dos Namorados, cantando Love is in the Air. Besitos! Ótima semana para vocês.